Hoje vamos fazer mais uma edição do nosso VCast, o podcast da White Paper, criado para falar de sustentabilidade e ESG. Sempre com convidados muito especiais. Hoje a nossa pauta é diversidade de gênero na indústria, além do óbvio. Vou falar rapidamente meu nome de novo, Laline Franqueira, trabalho com comunicação e sustentabilidade na White Paper e já peço aqui para as minhas queridas convidadas se apresentarem, por favor, começando pela Janine. Obrigada, Laline. Bom, meu nome é Janine Goulart, eu sou mãe do Raul e do Henrique, sócia da KPMG, lidero a área de People Services e também o NOW, que é o Programa de Cuidado de Gênero da KPMG. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui. Legal, eu sou a Carla Del Bianco, sou mãe do Joaquim, estou há 16 anos na indústria e muito feliz por estar aqui também. Obrigada, Carla. Bom, meu nome é Bruna Botelho, hoje eu sou a gerente de contas da Ecolab, na divisão de Paper, e também agradeço a oportunidade aí de estar aqui com mulheres tão incríveis para falar sobre diversos assuntos interessantes hoje. Obrigada, Bruna, por estar aqui. Obrigada às três por terem aceito o nosso convite. Então, vocês falaram um pouco já do que seria a minha apresentação de vocês, além dessas qualificações. Janine é líder e resolutora, existe essa palavra? De conflitos nata, sempre se apresenta assim, com as duas crianças dentro de casa. A Carla é cheia de iniciativa, cheia de opinião própria, inteligência, e falou, sobre esse tema eu quero falar. E a Bruna é super corajosa, vai em frente, não aceita menos do que merece, vai atrás dos seus objetivos e não vê limitações. Obrigada por estarem aqui. Vamos falar bastante de igualdade de gênero ou disparidade de gêneros e inclusão. Não, quando eu falei aqui no começo que a gente tinha que falar um pouco além do óbvio, vou fazer uma outra introdução aqui. Não é um momento apenas de desabafo, né? Como que a gente faz nossa conversa ser ouvida? Sem falar, lá vem 4 mulheres agora, sem falar em mimimi. E eu até cogitei, no primeiro momento, trazer um homem para a discussão. A minha ideia foi abafada, eu continuo achando que ela era boa, porque a gente não muda a realidade em que a gente vive no mercado de trabalho, assim como em qualquer outro aspecto, se a gente não incluir justamente todos. E um homem, na sua perspectiva, aqui teria seu valor, mas seria outra conversa. Então, o importante é que a gente vai trazer as nossas perspectivas e os dados que estão aí. A gente sabe que no mercado de trabalho há uma disparidade na quantidade de homens empregados, na quantidade de mulheres empregadas, na faixa salarial entre homens e mulheres, e aí estamos assim, né, nos atendo homens e mulheres, enquanto que as mulheres são responsáveis pela maioria dos lares brasileiros financeiramente. Certo, Janine? Por que é que a gente ainda hoje não consegue mudar essa situação? Que dificuldades que a gente enfrenta? Quais são os dados? A Carla falou que está na indústria, a Bruna está na indústria, eu também venho de indústria há bastante tempo. A Janine tem um repertório maior, mas está vendo bastante coisa também por conta do NOW, certo, Janine? Que é o programa de igualdade de gênero, que promove muito evento, que traz muita gente para a discussão. Quão grande é essa disparidade, Janine, hoje no nosso país? Em termos gerais, né? Não nos atendo aí à indústria. A gente vê que realmente quando a gente fala de alta liderança, né, ainda existe um longo caminho, né? Existem várias ações nas empresas nesse sentido, né, de preparar, desenvolver as executivas para que tenha cada vez mais mulheres, né, assumindo cargos de direção, de CEOs, né, nas empresas, de vice-presidentes, enfim. Então, tem realmente um longo caminho. E aí, até pegando, Laline, você comentou de um ponto, né? O quanto é importante a gente mostrar que esse tema é relevante dentro das empresas, né? Então, por exemplo, você falou, não é mimimi. E é realmente isso, né? Então,
Eu penso que existem 3 motivos que fazem com que esse tema seja tão importante, né? Então, primeiro é por conta das pessoas. As pessoas têm que ser respeitadas, esse é a causa, né? É realmente muito, muito relevante. O segundo ponto que as pessoas precisam entender é que a diversidade, a equidade e a inclusão, ela é crucial para o bem dos negócios. Por quê? Porque quando você tem diversidade, as pessoas são mais produtivas. Então, você está mais engajado, você entrega mais resultado. Consequentemente, você reduz custo. Por quê? Porque você reduz o turnover, né? Então, você diminui o custo com seleção, contratação, com treinamento, né? E aí, por último, eu falaria porque é o certo, né? Não é assim, poxa, já falamos de 2 outros motivos e por quê? O básico é o certo, né? Então, estou super de acordo com você que é um tema super relevante que as pessoas precisam realmente levar a sério, né? E é o certo simplesmente porque somos metade na sociedade, né, gente? Metade homens, e a outra metade nós somos mães, né? A gente que colocou. tem suas mães. Exatamente, né? Então, falando em mãe, vou perguntar agora para a Carla primeiro. Como que você sente isso na tua indústria? É dessa maneira? Você vê que a representatividade não é a mesma aqui na sociedade e a diferença desse caminho aí para a liderança? Você sente isso também? Percebo super, assim, vou dizer que eu fui avançando na carreira, na liderança, e me senti até um pouco sozinha, porque a área onde eu atuo é muito masculina, a área as áreas, né, com as quais a gente se comunica, muito masculina, e aí eu me via ali sozinha, né, meio que tentando dar os meus gritos, né? Porque quando você está ali, mulher, querendo mostrar o seu trabalho, o seu conhecimento, é fato que as mulheres estudam mais, né? E no mercado de trabalho a gente vê muito mais homens, no poder né, ali na liderança, tomando as decisões, e aos poucos eu tive que galgar o meu caminho, né? Eu tive que me moldar muitas vezes, tendo que ser mais objetiva, mais, não rude, mas eu tive que moldar até a minha fala, para tentar me colocar ali perante ali aqueles homens e ser ouvida. Então, à medida que eu fui avançando, acaba que você é mais respeitada, mas ao mesmo tempo, quando você tem colegas ali, homens, você é questionado pelo seu trabalho. Né? A minha área é uma área muito técnica e tem questionamento sobre a questão técnica e você fala, cara, não é possível, eu tenho que às vezes contratar uma consultoria para dizer a mesma coisa que eu acabei de falar. E teve várias situações que eu me peguei nessa situação em que em reuniões de decisão foi falado, olha, a situação é essa. Ah, não é possível. Você fala, não, é possível, é a lei, tá aqui, não tem como fugir dali. Não, vamos consultar uma consultoria. Traz a consultoria, chega o consultor, homem, para falar exatamente a mesma coisa. E você tá ali na reunião e você fala, caramba! Levanta a plaquinha. Eu já sabia. Eu falei. Então, assim, aos poucos eu tive que meio que me moldando a tudo isso, a toda essa situação. Mas eu digo assim, eu sou muito resiliente. Então, quando a gente acabava, assim, numa reunião em que você não estava respeitando a sua questão técnica, o que você estava levando, eu ia de novo. Você acha que você se moldou, sim, a maneira que você entendeu que precisava? Com certeza. Eu entrei, assim, muito mais, acho que muito mais sensível, e hoje eu sou uma outra profissional. Né? As pessoas até falam, nossa, mas quem olha assim, você vai pra cima. Fala, mas eu tenho que ir, eu tive que ir. Não dava para eu ser a Carla sensível. Eu não tinha como ser, o ambiente não permitia isso. E aí, mas será que não permitia mesmo? Eu tenho uns pontos sobre isso também. Então, a gente acaba, né, tendo que se moldar ali ao ambiente que está sendo colocado, mas tentar colocar nossa marca aos poucos. Eu vou comentar isso. A Bruna, você é uma geração um pouco depois da nossa, sim. Ou bastante depois da minha. Um pouco né, só. E aqui no grupo. Quais são as diferenças e semelhanças que você vê com isso que a Carla está contando, por exemplo, com o que você passa hoje? Olha, eu vejo bastante semelhança ainda, né, infelizmente.
Eu sou engenheira química de formação, então eu sempre trabalhei em indústria, trabalhei numa indústria química, trabalhei numa usina de açúcar e álcool, trabalhei numa fornecedora de equipamentos e hoje eu trabalho numa fornecedora de químicos, sempre na área industrial. Então, muito do que a Carla falou eu passei também, então, principalmente na parte técnica, então, boa parte da minha carreira, né, nesses trabalhos, eu precisei me afirmar tecnicamente também, eu precisei provar coisas tecnicamente, e é isso que ela falou, sempre quando é uma mulher falando coisas técnicas, eles levantam uma dúvida muito maior do que quando é um homem. Com relação à geração, né, que a Laline falou, a geração também, a gente tá falando aqui de equidade de gênero, mas a geração também faz parte, tanto que a Carla falou, conforme eu fui ganhando bagagem, experiência, eu fui sendo mais ouvida. Então, a idade também influencia muitas vezes, mas ao mesmo tempo, também é o que a Janine falou, mulheres, de maneira geral, são muito mais organizadas, ouço dizer, de gestores homens, mulheres são mais resilientes, são mais organizadas, então o pacote de diversidade mesmo, de incluir mulher, você ganha produtividade. Muitos gestores confiam bastante em mulheres na organização mesmo, confiança de modo geral no trabalho. Hoje eu vejo que as empresas de modo geral, essa empresa que eu trabalho hoje, busca números, possuem metas reais de atingir números mesmo de inclusão de mulher, e eu acho que nós, como mulheres na liderança, a gente tem um papel assim, que a gente consegue agir de maneira direta também. Por exemplo, eu tenho uma equipe hoje formada por 4 homens, eu tenho, ao longo dos anos, poder incluir mais mulheres na minha equipe, se eu, tiver a oportunidade de incluir mais pessoas, por exemplo. Então, eu acho que apesar da gente viver num ambiente em que tem muito mais homens, como as empresas têm metas reais, muitas empresas grandes têm metas reais de incluir mulher, e a gente na liderança podendo trazer mulheres para dentro, eu acho que a gente tem, sim, oportunidade de fazer isso e de mudar esse jogo. Porque, assim, eu passo ainda eu vejo que ainda tem um cenário próximo do que vocês viveram. E vocês estão vendo, né? Ela falou, eu trabalho num ambiente muito masculino, eu trabalho num ambiente muito masculino, eu trabalho num ambiente muito masculino. E eu discordo um pouco, eu não gosto de ter que me moldar, né, a uma situação, justamente porque a gente é o que é. E são as diferenças que vão somar valores aí. Então, uma situação de uma reunião, de um time, de estar em campo, a gente se molda a isso. Mas eu já fui várias vezes até instruída ao meu jeito de falar, ao meu jeito de vestir, ao meu jeito de me portar. Isso nos prende, nos faz desprender energia em coisas que não são o essencial, né? Que não são nosso valor. Eu vou aproveitar, então, e perguntar para a Janine, já que você trouxe a questão dos números, essas metas de diversidade nas empresas em geral, metas de inclusão de mulheres e nas altas lideranças, elas estão realistas ou elas estão ambiciosas o suficiente? Então, é muito interessante essa sua pergunta, Laline, porque o que acontece? Como a Bruna comentou, né, cada vez mais as empresas estão fazendo realmente um plano de diversidade para aumento de mulheres, né, para que possa também não só desenvolvê-las, mas acelerar a carreira dessas mulheres. Mas o que a gente tem visto? Que talvez a mudança ela não é tão rápida, né? Por quê? Porque você também tem menos mulheres que permanecem. Você tem muitas mulheres, por exemplo, se a gente olhar hoje, tem alguns percentuais que mostram que saem mais mulheres, às vezes, do mercado de trabalho do que entram, né? Então, poxa, a gente tem um caminho aí também longo em relação a isso, né? Existem essas metas e muitas vezes as empresas, elas colocam lá uma meta, não, eu quero dobrar o número de mulheres na alta liderança, mas não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Porque você precisa trabalhar em diversos sentidos. Então, você precisa, nas empresas, atrair mais mulheres. Então, você precisa que as mulheres queiram vir para a empresa, né? Você precisa trabalhar no desenvolvimento dessas mulheres. Então, como é que você vai, por exemplo, prepará-las para que elas tenham mais exposição, para que elas continuem? Então, você não trabalha só no treinamento, no conhecimento, né, na retenção, mas no desenvolvimento, mas você tem que trabalhar na retenção também dessas mulheres, né? Então, existem metas, sim,
existe um plano de aumento nas empresas, né? Mas grande parte das empresas está vendo que não é tão fácil, não é tão rápido. Mas estou super de acordo que não pode desistir e tem que, né, trabalhar. Um ponto aqui, se eu puder comentar, eu acho que é muito importante em todas essas empresas que realmente envolva a alta liderança. A gente está falando aqui lá em cima mesmo, né? Então, o comitê executivo, o board, enfim. Por quê? Porque tem que ter o tone of the top, né? Você tem que mostrar que a liderança acredita naquilo, né? E, ao mesmo tempo, que não é só discurso, né? Então, realmente mostrar os líderes falando para os outros líderes do quanto a empresa leva a sério isso, né? Então, vou até compartilhar, na KPMG, por exemplo, a gente tem o CID, que é o Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade, e a gente tem reuniões mensais com a participação ativa do CEO. Ele cobra as metas, ele olha se não tá bom, se não tá, enfim, ele é realmente, assim, muito, muito ativo mesmo, porque ele realmente quer que aconteça. E a gente percebe que com esse exercício, os outros líderes, eles começam a falar, não, peraí, calma, então eu também quero me envolver com essa questão. Eu quero me envolver. Poxa, Janine, vem aqui que eu quero olhar aqui, já que você cuida do programa de equidade, vamos olhar aqui as mulheres da minha área, porque eu quero ver como é que eu posso desenvolver. Então é algo que você vai vendo que você vai envolvendo mais pessoas e com isso você vai avançando um pouco mais. Não me deixem esquecer que essa conversa aqui está abrindo 2 caminhos para mim. Um é a equidade, e aí a gente vai falar do caminho da mulher aqui, tá? Então não me deixe esquecer. Janine, você trouxe essa letrinha E, muito legal você ter trazido, obrigada, porque a gente estava aqui na diversidade e inclusão, né? Diversidade e inclusão, D&I, e muito mais eu venho ouvindo sobre a equidade. E a equidade é justamente você dar o que a pessoa precisa, não dar igual para todos, dar o que a pessoa precisa. Exatamente. Né? E para eu seguir esse caminho aqui da carreira, desde atrair essa mulher ou qualquer outro marcador de diversidade que eu queira, até fazer ele se prosperar ali dentro, eu tenho que ir dando o que as pessoas precisam. Voltamos de novo lá no começo. Eu respeito pela pessoa, tenho que ir dando pela pessoa que precisa, só que como negócio, acreditando no valor que aquilo vai me trazer. Né? Como que Bruna e Carla, não vamos fazer aqui a confusão, cada uma fala uma vez, mas o que é que um ambiente de trabalho industrial, gente, nos falta? Fala, Bruna, primeiro, traz aqui pra gente. Eu e Bruna trabalhamos mais ou menos na mesma área, né? Você está na Açucarial com muito masculino também, mas a gente trabalha na área de papel, muita fábrica de papel, a gente está em campo, né? Eu estive muito também na vida. Sim. Você consegue lembrar em situações o que fariam? Então, a Janine falou, as mulheres vão saindo, né? O que a gente vê nesse caminho que falta aí? E a Carla depois vai falar pra gente também, eu lembro até das aulas que a gente já fez junto, uma coisa tão básica, né? Por exemplo, no banheiro. A gente não tem um banheiro feminino dentro de uma fábrica. Né? Falta o básico, né? Vamos lá, você tem que correr lá pro outro lado. Vai, vamos lá, Bruna. Não, o que eu vejo na indústria, assim, hoje muito mais fábricas de papel e celulose, né? Indústria pesada. Falta o arroz com feijão ainda, gente. Falta, sim, um banheiro. Eu tenho uma experiência, assim, bem real, assim, recente. Tem uma sala que eu tenho que ficar e só tem um banheiro masculino. E eu sou a única mulher que fica ali mesmo, né? E ficam vários homens, eu tive que me adaptar. Porque só tem aquele banheiro e se eu quero usar um banheiro feminino, eu preciso rodar... Eu preciso andar 1 quilômetro. Né? Preciso andar 1 quilômetro até achar um banheiro feminino num lugar da fábrica em que tem mulheres. Depende da indústria, claro, mas papel eu sinto que é bastante masculino o ambiente. Os consultores são sempre homens, os gerentes de máquinas são sempre homens. Então eu acho que falta arroz com feijão, eu vou ser sincera, eu acho que nessas indústrias ainda falta arroz com feijão. Eu vejo que num ambiente mais de escritório, por exemplo, até que já era mais masculinizado, tem muito mais inclusão, sabe? Vestiário mesmo, operação de fábrica. Mesmo na indústria de açúcar, por exemplo, vestiário só tem masculino, porque entende-se que é operador e o pessoal da indústria são majoritariamente homens. E não é verdade. As mulheres, elas estão chegando. Eu vejo muitas engenheiras... Na faculdade, por exemplo, quando eu fiz engenharia química, minha sala já era minha turma já era meio a meio. Então,
O que eu sinto, até com o que a Janine falou de tem muito mais mulheres saindo do que entrando. As pessoas se formam engenheiras, né? A área técnica, não necessariamente engenharia, mas alguma área técnica, e elas têm medo de entrar na indústria. Eu tenho exemplos reais, assim, de amigas que, não é pra minha indústria. Mas a pessoa tem medo de tentar. Porque, às vezes, ela fez um estágio, ou nem fez o estágio, mas ela vê que é um ambiente muito masculino, muito técnico. E aí, ela não quer arriscar e entrar. E aí, até o que a Aline falou, porque ela é corajosa e tal. Eu gostei do meu estágio, eu gostei de trabalhar na indústria. Então, eu vou superando os medos mesmo. Mas, é isso, Aline. Eu acho que falta um pouco do arroz com feijão ali. Sempre, hoje ainda, em reuniões, em diversas reuniões importantes, enfim, sempre são homens e eu de mulher. Eu acho que eu nunca experimentei ter, assim, uma mulher líder ali, que também ia tomar uma decisão junto comigo. Geralmente, eu sou a pessoa que talvez estou apresentando, mas sempre são homens. Internamente, assim, na empresa que eu trabalho, eu sou muito aceita, assim, eu sou muito incluída. Eles estão com, como eu falei, eles estão com metas reais, né? E está acontecendo. Então... o pessoal lá da empresa, meu gestor, me dá a maior força do universo, assim, pra conseguir andar, assim, e ir, vai lá que você consegue, você se preparou, sabe? Então, força, assim, interna eu tenho, mas é isso, o ambiente em si, que a gente não tem como, a gente como é fornecedor, você não tem como simplesmente chegar nos clientes e mudar as coisas, né? Você tem que se adaptar. E aí vem o que a Carla falou, de você ir se moldando aos ambientes. Não viemos reclamar, certo? Carla, o que você vê? O que a gente tá fazendo de bom, então, nesse sentido? Como que a gente muda? Você tá com uns anos andados a mais aí que a Bruna eu acho que indústria. Tem muita boa vontade das empresas de fazer, mas acaba que tá muito na estrutura ainda, né? Essa questão do dia a dia. Às vezes a pessoa vai falar assim, não, aqui não é um ambiente machista. Ela não quer reconhecer. Ou ela não sabe reconhecer ainda. Às vezes ela não sabe nem reconhecer, às vezes ela tá ali falando, mas tem sim. Quando você comenta, né, que você vai para uma reunião em que você é a única mulher, ali você já tá vendo a estrutura da coisa. Sim. Quando você é questionado tecnicamente, você tá vendo a estrutura da coisa, porque não tá reconhecendo ali que você, às vezes, você tem mais experiência do que os que estão ali, e que o que você tá falando deveria estar ali, sendo seguido e etc. E eu achei interessante essa questão do banheiro, que logo que eu comecei na indústria, tinha banheiro feminino e masculino, certinho. Só que eu era a única mulher no departamento ali, né? No andar. E aí, o que os homens faziam? Usavam um banheiro feminino. Por isso que trancam um banheiro feminino agora. Porque era... mais limpo, mais organizado. E eu tinha que ir lá e falar assim, por que vocês estão usando o meu banheiro? Meu banheiro. Tá? Eu falei, gente, olha a situação que tá. E, não, é porque tem muito homem aqui e o do banheiro masculino é muito sujo. Eu falei, se virem aí vocês com os problemas de vocês, né? Pra você ver como é que é a coisa, né? Então, mas eu acho assim, que tá melhorando muito. A empresa que eu trabalho realmente tá fazendo um incentivo muito forte em cima de identificar as lideranças que tem ali, as médias lideranças, para verificar as possibilidades de assumir novas posições e também aproveitar os quadros internos, porque tem muita liderança ali que é nata, que você percebe e que daria para aproveitar. Então, tá se disponibilizando mais treinamentos, mais focados nas mulheres. E o que a gente tem dificuldade? Às vezes a gente tem exatamente os mesmos resultados que o homem. Só que o homem consegue apresentar de uma forma mais convincente. A gente, para poder apresentar um resultado, a gente quer que o número esteja redondo, certinho. Perfeccionista. Lindo, maravilhoso. Só que você sabe que às vezes o número ali, ele não tá tão redondo, mas já dá para apresentar. O homem não, ele vai lá e já apresenta. Então, eu acho que a empresa propiciar esse tipo de abertura também, né? Que a mulher se sinta cada vez mais confortável de apresentar os seus resultados. Não ficar esperando estar perfeito para poder apresentar, né? Então, acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito e a empresa também disponibilizar ali, né? Recursos para que a gente se sinta mais confortável, de poder avançar nessa dificuldade que a gente tem, né? De sempre achar ali que precisa ter algo melhor, né? Eu preciso apresentar de forma diferente, não, o meu número precisa estar melhor para poder fazer a apresentação. Então, mas eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, né? Nas empresas. Está tendo um esforço. Eu concordo. Vocês falaram uma coisa bem legal, que é das reuniões. Janine, não sei se passa por isso, mas sim, e principalmente entrando numa sala ou entrando numa reunião online, e cada vez eu vejo mais mulheres. E é engraçado como isso me surpreende também ainda. Nossa, a gente tá... E já fiz reunião só com mulher, totalmente técnica, reunião... E isso pra mim ainda vem entrando aqui na minha cabeça. E quando entra um homem, aí eu quero saber se acontece com vocês...
Nossa, até com medo de vocês, tem muita mulher nessa reunião. Vocês já viram isso? Já ouvi várias vezes isso também. De repente chegar e falar, nossa, né? Exatamente, né? Que na verdade é o que a Bruna falou. A maioria das vezes é o inverso, né? É o inverso, né? A maioria das vezes. Mas realmente, e é engraçado isso das reuniões, né? Tem várias coisas que a gente tava ouvindo a Carla falar, que a gente vai pensando aqui, né? Um dos pontos é que as mulheres está cada vez mais comprovado que elas são mais interrompidas nas reuniões, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu vou ser muito sincera, eu achei que era... Não era verdade. Imagina, não. Isso não acontece. Eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa capacidade de se colocar, de se comunicar, mas não existe. Mas, na verdade, existe sim, está cada vez mais comprovado, né? Uma coisa muito interessante que você comentou, Lali, agora que você falou assim, às vezes a gente já está ali na reunião online, mas um ponto é assim, muitas mulheres não abrem a câmera, entendeu? E aí, no final, você acaba diminuindo... E por que não abre? Porque as mulheres, infelizmente, muitas vezes elas são mais exigentes também com a aparência dela. E aí, o que acontece? Ela vai e fala assim, eu não tô bonita, maquiei, não me preparei, não sei o quê. E aí, ela vai lá e fala assim, não, melhor eu não abrir a câmera. Só que aí, no final, ela perde a oportunidade de exposição. Quando até um item que se fala muito, assim, quando você não abre a câmera, para você transmitir a informação que você precisa, é muito mais difícil, né? Então, são alguns pontos aqui que muitas vezes a mulher acaba se prejudicando, né? Então, você estava comentando a questão do perfeccionismo, né? Então, a gente também estava falando antes, quando a gente estava conversando, da questão de, poxa, para aplicar para uma vaga, né? A mulher acha que ela tem que saber tudo, senão ela não aplica, tem que né? 100% aderente. Exatamente, né? A questão do networking, né? Homem faz muito mais, desculpa, não sei se, enfim, Vamos pelo caminho que tá tomando, então, porque a gente tá falando justamente desses percalços da carreira que fazem as mulheres desistirem mais, a questão do networking super importante. E influencia muito o gênero, certo? Com certeza. Então, por exemplo, muitas vezes a mulher, ela... não vou fazer networking porque eu não tenho tempo para isso. Tenho várias outras prioridades. Mas, no final, ela acaba se prejudicando, porque ela deixa de se conectar com alguém que é importante, né? Quando você você se aproxima de alguém, depois naquela oportunidade no trabalho que você tiver, a pessoa vai falar, poxa, encontrei a Carla ontem, a gente estava conversando, ela comentou comigo que ela super entende desse assunto, vou convidar a Carla para fazer junto comigo. Assim mas se ela nunca aparece, né? Desculpa, não interromper, mas é o contrário, né? Você chega no dia seguinte no trabalho, a conversa já foi feita naquele happy hour. Já aconteceu, que você correu para cuidar do seu filho, né? Do marido, da casa que quer que seja, e que os homens foram lá conversar. Né? E olha só, a gente não combinou de falar sobre maternidade, né? Não falamos. Nós três aqui temos filhos, vocês as crianças menores, eu um pouco maior, adolescente, a Bruna ainda sem filhos. Faz diferença, né, gente? Faz diferença, Bruna. Como que você divide aí seu tempo, vida pessoal e profissional? Eu tenho certeza que é mais fácil do que de vocês. Eu até falo, né, porque às vezes eu trabalho um pouco no fim de semana, enfim, você trabalha um pouco mais à noite, enfim, eu sou do comercial, eu viajo bastante, então às vezes responder e-mail, ou fazer alguma coisa, você faz depois do expediente, é inevitável, né? Não é certo, mas às vezes a gente acaba extrapolando um pouco. E com essa minha rotina de viajar, de faz mala, volta, se organiza, aí tem a sua vida pessoal, eu fico pensando, cara, eu não consigo cuidar das minhas plantas. Imagina, juro, eu não consigo regar as minhas plantas, imagina se eu tivesse filho. Então, assim, eu admiro e gostaria muito de entender um dia como isso é possível. Eu imagino que o fardo, assim, de uma mulher que tem filho, tem marido, fica muito mais em cima da mulher, coisa de casa. Enfim, ainda que o seu marido seja cooperativo, seja diferenciado, eu imagino que a rotina não seja fácil, principalmente se você fica de home office e o filho tá em casa. Então, assim, a minha rotina não é fácil, mas eu tenho certeza que seria muito mais difícil, né, e desafiadora se eu tivesse, né, filho, enfim. Vamos ver se seria na 0, um filho, certo, Carla? Conta aí a sua experiência, então. Eu vou dizer assim que a mulher e o homem, o homem, ele pode ser participativo em casa, mas assim, a gente tem tempos diferentes. Então, a gente é muito mais acelerada. Então, se a gente tá falando ali, tá na reunião, a gente já tá pensando na janta. Ele tá na reunião, tá? Só na reunião. E aí, acaba que a gente tem ali uma sobrecarga muito grande. O home office acabou, realmente, é bom.
é bom, eu não nego, eu prefiro esse estilo de trabalho home office, ir em alguns momentos para a empresa, mas a gente sabe que isso tem uma sobrecarga muito grande. E eu estava sofrendo de uma síndrome que é da Mulher Maravilha, né? Querer fazer tudo. Então, eu queria trabalhar, queria cuidar da casa, marido, né? Só que chega num momento que eu falei, peraí, ele só tá trabalhando, né? E aí, ajuda com a criança de vez em quando. Eu falei, não, vamos começar a separar isso, né? Deixa eu tentar começar a pensar um pouco como homem. Deixa eu tentar ficar na reunião, é uma dificuldade enorme, né? Então, assim, é difícil, a criança, ela realmente recorre mais à mãe do que ao pai. O pai, realmente, ele fica ali no foninho dele e vai na reunião. E a criança tá ali, gritando e falando, mãe, eu quero você. Ele fala bem assim, né? Mamãe, eu quero você. Oh. Então, a gente tem que meio que se ajustando, né? Aquela rotina. E vai que vai, porque eu também já fui solteira e também olhava pra minha mãe com 4 e falava, minha mãe aguentou, meu Deus do céu. E aí com 1, eu acho que assim, dá pra lidar, é uma sobrecarga muito grande, mas a gente tem que tentar não ocupar o espaço que o homem deveria estar ocupando. Sim. Né? Porque quando a gente acaba tomando mais decisões em casa, fazendo mais atividades em casa, acaba que pro homem fica confortável. Às vezes nem sempre ele tá ali se aproveitando daquilo conscientemente, mas é porque a gente já fez. Da mesma maneira que esse homem está tomando todas as decisões do trabalho, ele está delegando todas as decisões em casa, né? Janine, muda de 1 para 2 filhos. É o dobro. Com toda a ajuda que a gente tem, o filho que é mãe, né? Eu acho que aquela história que a gente fala assim, quem tem 1 tem 2, muda bastante. Na verdade, não é... Não a é gente bem acha assim. Não. Mas eu vou falar uma coisa. A Bruna falou assim, não tenho filho. Realmente a rotina é mais difícil, mas assim, eu também acho que mesmo a mulher, quando não tem filho, ela arruma 1000 coisas para fazer. A mulher sempre faz isso, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, a quantidade de mulheres que cuidam dos pais também, enfim, a mulher, ela arruma trocentas atividades, entendeu? E acho que é aí que entra que, assim, com a síndrome da supermulher, né? Isso é cansativo, isso é exaustivo, né? Realmente. Então, assim, mas eu acho, assim, algumas coisas que é importante a gente realmente conectado com o que a Carla falou, né? A gente mudar algumas atitudes. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que falam assim, não, eu faço porque meu marido não vai fazer bem feito. Não, eu deixo meu marido fazer. Né? Mas eu deixo ele fazer, porque senão... também o da maneira do outro, né? Que é difícil pra gente então, também. Tipo, talvez não faz igual eu faria, não fez igual eu faria, mas assim, ele tá tudo bem, ele fez, entendeu? Resolveu, exatamente. E a gente também dividir, não é que ele me ajuda, a gente divide que não é só seu. Exatamente, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, meu marido é super participativo, super, ele realmente, a gente divide desde quando meus filhos nasceram, assim, eu amamentava, ele colocava pra rotar, sei lá, ele dava banho, eu colocava pra dormir, a gente sempre divide bastante. Mas algumas coisas... Assim, até pela sociedade, a gente vai... Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, tá? Um dia a gente estava na escola, estava na reunião da escola, e a professora virou e falou assim, no final da reunião, falou, então, aí se vocês quiserem criar aquele grupo de WhatsApp de mães... Aí aquilo começou a me dar não, como assim? Eu fiquei, não falo. Aí eu peguei, e aí eu cheguei e falei, meu marido, a gente até tava na mesma reunião, e aí eu falei, não, vou falar, não, isso não pode. Aí era em 2020, né, e aí eu cheguei e falei, olha, com todo o respeito, eu gostaria de dar uma ideia, eu acho que a gente tá em 2020, não tem mais condições de ter um grupo de mães, entendeu? Tem que ser um grupo da família. Porque o que acontece? De repente, você pode até falando em inclusão, você pode ter família que não tem mãe, que você tem 2 pais, né? E mesmo pai e mãe, pode ser que você tem um pai ali. só, enfim. Então, não, né? Então, acho que até por questão de inclusão. E aí entra também a questão da divisão da responsabilidade, né? E porque também eu comentei, poxa, lá no grupo, vem lá, olha... vai ter o aniversário de não sei quem, vamos fazer uma vaquinha para comprar o presente para a professora.
São coisas muito simples, Oxe, o mas pai que pode fazer também. demandam. Então, a gente também precisa dividir esse tipo de parece Tarefa, simples, né? mas a gente tem que dividir, né? São coisas que demandam, e é isso, a gente tá com a mente, como a Carla falou, em tudo, né? Eu já recebi esse feedback mais de uma vez, falar, não, mas tudo bem, você tem seus filhos que ocupam. Não são meus filhos que me ocupam. Mas emocionalmente, realmente, tá sempre aqui, é o presente, é o lanche, é a prova. É a vacina. Mesmo com o pai ali, ou qualquer outra ajuda que você tenha, né? Junto, é a vacina, é a consulta, tem que marcar. Porque tá aí mais uma das diferenças das mulheres, né? E aí a gente voltando lá para o nosso dia a dia trabalhando, a questão que a gente falou um pouco aqui, ser ouvida, ter sua ideia sendo apropriada por outros, ainda é assim, né, gente? Independente da indústria, o ambiente continua sendo assim. Aí, Carla, você falou eu tenho que me moldar. Quando você se molda, você acha que diminui isso? Não, eu acho que a gente fica com um pouco de cara de a louca. Assim, não adianta muito. Por que ela tá falando assim, dessa forma? Mas de repente, Não se tivesse o mesmo homem falando no mesmo tom de voz, exatamente do mesmo jeito, ninguém nem ia se importar, entendeu? Mas sendo mulher, eu falo, nossa, mas será que ela tá naqueles dias? Nossa, mas por que ela está falando assim de forma tão ríspida? Né? Então, ela tá brava. Ela tá brava. Eu tenho essa fama de eu estar brava. Eu sou brava. Cara de brava. Mas você tá nervosa hoje? Não, e várias pessoas não, olha, a sua gestora é bem brava, né? Eu falei, gente, mas de onde que as pessoas tiraram isso? Só porque eu sou mais objetiva, tem que fazer, gente. Não dá pra ficar, sabe, circulando. Tem que fazer, não dá. Sabe aquela questão que talvez até tem, né? Que a mulher não é tão política. Ela não vai pro cafezinho político de ficar ali. A gente não tem muita paciência. Né? Não político na coisa ruim, né? Mas de repente ficar ali conversando. Networking, sabe? que a Janine O falou. network, a gente é um pouco mais objetivo. Eu tenho uma atividade para fazer, mas talvez se eu for lá no café resolva muitas coisas, né? Mas a gente, como mulher, às vezes a gente não se dá nem esse tempo. Não. Sim. E Agora, aí fica muito naquela, né, de o trabalho, executar, e aí fica com aquela cara de brava, aqui quer as coisas, né, certinho e etc. Agora, desculpa. Você tá pensativa? Vai lá. Eu só ia comentar, Carla, mas será que essa questão de falar assim, nossa, por que ela, sei lá, é rude, ríspida? Não é a questão também da sociedade que tem a mulher, ela é boazinha. rude, ela é grosseira, o homem é objetivo. O homem é objetivo. Ele é assertivo, né? Quando você olha como sou diferente, de repente fala assim, aquele homem, nossa, ele é faca na caveira. Nossa, ele foi bem objetivo. Agora a mulher você fala assim, Nossa, ela é faca na caveira. Nossa, não. Então é uma questão do viés inconsciente. Fica pejorativo falar da Desculpa te mulher. interromper, mas enfim. Não, mas é bem isso mesmo, né? De você se deparar em reuniões, por exemplo, que você vai precisar ser um pouco ali mais objetiva. E aí você se vê nessas situações, né? De que você vai ser questionado, você vai ter ali uma tarja na tua frente dizendo que, nossa, ela é muito brava. Gente, um homem nessa saindo um pouco situação aqui, você acha que ele se dá conta disso? Bruna, você acha que um homem numa discussão dessa aqui ia perceber como que é a dinâmica de Eu acho que não, né? Não sei, eu acho que não. Eu acho que não, ele vai fazendo o machismo, como a gente estava conversando, o machismo ele tá aceito, enraizado. Né? Às vezes eu tô numa reunião, ainda nesse tema de ideias, né? Você tá numa reunião, você tá apresentando uma coisa, e aí eles não te aceitam, eles falam, mas tudo isso que você tá falando eu já sabia, mas aí ele tá anotando tudo. Ou seja, ele não sabia nada. Talvez ele tinha uma noção, mas ele tá anotando porque o que você trouxe é rico. Ele muda um pouco. Ele vai usar o que você fez. E fica parecendo que é ele que deu a Exato. brilhante ideia. Ou ele fala assim, isso aí eu reparei mesmo, mas não acho que vai influenciar e tal. Mas ele sabe que vai. Eu reparei mesmo. Só que ele não... eu reparei mesmo. Não, isso aí eu já sabia, mas ele tá anotando tudo, porque ele não tinha aquilo ali estruturado daquela maneira, né? E aí percebe a sua chateação, mas aí depois já era, né? Você ficou chateada, aí você fica objetiva, você fica ríspida, e a culpa é tua. Eu né? lembro de umas experiências, Janine, eu quero que você me fale depois um pouco se isso é microagressão ou coisas assim, que eu achava que era pela minha falta de experiência, início de carreira. Acontecer isso que você está falando, eu falo, eu explico, eles olham, aí eles voltam a se olhar entre eles, era tão difícil eu conseguir atenção numa mesa só de homens, verdade, e eu eles se jovem. Isso é considerado microagressão também? Então, acho que
É ótimo você trazer esse ponto, Laline, porque realmente, assim, tinham ações, né, que a gente não identificava que aquilo não era adequado, né. Então, por exemplo, até uma frase até que a Carla comentou, né, e que muitas vezes nas discussões, quando a gente está falando lá dos programas de desenvolvimento, as mulheres falam assim, poxa, eu fico muito chateada quando eu ouço comentário assim que, será que ela está naqueles dias, né? Poxa, são frases que antes eram ditas, e não quer dizer que elas eram, porque às vezes a gente fala assim, mas isso acontecia, por que agora não pode mais? O mundo tá ficando chato, né? Não se pode falar mais nada. Então, na verdade, não é isso, é que na verdade, assim, era falado antes, não era certo, mas as pessoas não tinham a educação para saber que aquilo era errado. Sim. E talvez nem as mulheres sabiam, a gente mesmo, como você comentou, né? A gente não identificava aquilo como uma microagressão, né? Então, acho que o que eu penso? Eu penso que a gente tem que também adotar uma postura, nós mulheres, da gente educar os homens no sentido, assim, de falar, olha, isso aqui não é legal. Poxa, na próxima vez, se você puder não usar, né? Poxa, não fala quando uma mulher entrar na sala, fala assim, nossa, como a reunião ficou mais florida, Nossa. né? Não, isso não existe, né? Não pode. Então, às vezes, você pode enxergar como um elogio, mas não é o adequado, né? Eu acho que é no sentido da gente educar. E, ao mesmo tempo, os homens terem também a humildade de falar, poxa, deixa eu mudar aqui, né? Uma vez eu tive uma situação que eu estava numa reunião, que a gente estava falando da equidade de gênero, e todas eram o inverso. Eram só mulheres e um homem. O co-líder do NOW, que é o programa de equidade que a gente tem na KPMG, ele é um homem. E aí, só tava ele, e a gente falando, e ele tentando falar, assim, não conseguia. E aí, de repente, eu olhei assim, e falei assim, nossa, mas, gente, peraí, calma, vamos deixar ele falar? Ele tá tentando falar e acho que ele não tá conseguindo. E foi interessante, porque foi um aprendizado para nós dois, porque ele falou assim, nossa, depois da reunião ele comentou comigo, a gente é super parceiro, a gente trabalha super bem junto, ele falou, olha, foi um aprendizado para mim. Porque eu consegui perceber como que é quando tem muito mais homens na sala e a mulher tá sozinha. Mas eu não vou negar que também foi um aprendizado para mim, porque eu demorei para perceber que ele não estava conseguindo falar. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, às vezes eu tô numa reunião e penso assim, nossa, como que eles não percebem que eu tô querendo falar, que absurdo e tal. Mas, na verdade, talvez, eu tava ali na situação e eu demorei. A própria identidade de um grupo não foi de acaba propósito. excluindo, gente, se a gente não estiver prestando muita atenção. Eles estão unidos ali, né? Então, acho que é empatia também, né? A gente se colocar no lugar e tentar ensinar, enfim. Nem tudo que a gente acha que acontece é de propósito. Talvez é uma questão da gente mostrar que aquilo não é o adequado. Né? Sim. Vamos falar de 2 temas polêmicos aqui, gente. A reunião ficou mais florida. Apresenta você que é bonita. Liga pra ele, você que é mulher. Dá um sua sorriso. voz é mais confortável. Gente, isso é bom? Isso é ruim? Isso é legal? A gente se aproveita também um pouco disso? Como que isso se desenrola no dia a dia de vocês? Acontece, certo? Nossa, aconteceram muitas vezes. Apresenta você que é bonita. Exatamente essa frase. Não, quem tem que apresentar... A reunião, a apresentação, né? O evento só teriam diretores apresentando. Não, mas você que tem que ir, porque você é bonita. Liga você pra ele. Sua voz... O homem gosta de ouvir voz de mulher, é mais confortável. Você vai conseguir. E aí, você liga? Aí a gente liga, né? A gente faz a palestra. E também estávamos conversando, eu e a Laline, vocês aqui também. É uma maneira da gente se expor. Até a Janine falou, né? A gente precisa também ter coragem de abrir a câmera, mesmo não estando totalmente maquiada e linda. A gente precisa ter coragem de fazer o network, de ir no cafezinho, como a Carla falou. E, inclusive, eu conheci a Laline numa situação assim. Me deram um desafio de fazer uma palestra. Quando eu subi no palco, inclusive, a Laline fez a palestra antes, arrasou na palestra. E eu falei, meu Deus, essa mulher. Sou eu que vou apresentar depois dessa mulher. E assim, apresentaram ela, porque não sei o que. Eu falei, nossa, mas o meu currículo é tão pequeno perto do dela. E aí ela apresentou, arrasou na apresentação. E aí depois foi a minha apresentação. E assim, você olha pra plateia, homens... muito mais velhos do que eu, a maioria homem, era uma apresentação para o segmento de papel e celulose, então a gente sabe que é majoritariamente masculino, e eu lá no palco apresentei totalmente insegura,
terminei a apresentação, o meu chefe me elogiou, né, o meu gestor na época, e aí lá vem a Laline no café falar comigo. Não é fácil, né? Mas tem... ela falou desse jeito, eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, não é fácil, né? Mas que coragem. Tem muito conhecimento aí. Olha, que legal. Diga-se que ela fez uma ótima apresentação. Ela falou isso pra mim, porque ela falou assim, Bruna, muita gente, a gente se conheceu nesse momento, ela falou assim, muita gente fala não pra essas coisas. E é isso que diferencia a gente das outras pessoas, começando a carreira sendo mulher. Ela me encorajou, porque eu falei, cara, eu nunca vou esquecer a Laline, ela falou exatamente assim. É legal esse apoio, né? É muito legal, porque eram poucas mulheres, éramos umas das únicas mulheres. Muito desse dia, eu lembro muito de gostar muito de te ver ela falando. Ela foi falar comigo, aí ela falou assim, acredita, muita gente diria não de primeira. E eu, assim, óbvio, fiquei com muito medo quando me deram um desafio. Depois eu vi o tema da palestra, super técnica. Lá, né? 120 pessoas, era super técnica, eu tinha acabado de entrar na empresa, era tudo novo. Então eu ia dizer não. Mas algo dentro de mim falou assim, não. Vai. Na verdade, eu não tinha muita opção, tá, gente? Saiu da zona de conforto, né? Saiu da zona de conforto. E aí uma pessoa vem e te conforta e fala, meu, a próxima você vai ver, vai estar muito melhor. Já foi boa, mas vai estar muito melhor. E aí, no ano seguinte, eu fiz uma palestra igual, né, no mesmo evento, muito melhor, e aí abriram várias portas pra mim. Não vai parar. E aí, eu lembrava bem desse dia, e eu não ia relacionar com o meu segundo tema polêmico, mas ele é, e a competição entre nós, mulheres? Eu aprendi uma coisa, a gente tá nesse ambiente masculino, é isso, você é diferente, gente, né, você é diferente, pode estar olhando para o que você fala ou não, você tá em destaque, em evidência, e realmente, a realidade abre portas também. E eu lembro de ter aprendido, até em algum evento do NOW, o viés que tem, essa competição de entrar uma mulher, quando você é a única ou das poucas, e vira e você se sentir incomodada. Sim. E que isso tem o viés sexual. Eu falava, mas não é uma competição como outra qualquer? Não é. Como que a competição entre mulheres diminuiu? É a mesma coisa? É velada? Carla, o que você acha? Eu vou pela linha do tipo, graças a Deus chegou mais uma mulher. Porque aí você vem pro meu grupo, vamos trocar figurinhas. Vamos nos unir. Vamos nos unir. Eu acho que o poder que a gente tem do encorajar. Então, como você fez com ela, de encorajar nessa primeira palestra que ela não queria, que talvez o foco seja, vai você que é mulher, né? Vai você apresentar. Mas, de repente, ela ir lá, fez uma apresentação técnica. Foram 120 pessoas que viram ela técnica apresentando. Né? Sim. E aí, o poder dessa sua fala encorajando ela. Então, eu acho que cada vez mais nós, mulheres, temos que nos unir para ter essa rede de encorajamento, sabe? Porque eu já passei bastante coisa. Né? Então eu olho pro meu time hoje, eu falo, gente, vocês não podem engolir isso não, volta lá e fala com ele, isso, volta lá, pode falar com ele sim, que é assim, sabe, eu acho que a gente tentasse, tem essa situação sim, de às vezes ter a disputa, mas eu ainda prefiro ter mais assim, aliadas, né, aliadas para estar comigo no caminho, sabe, e com o pessoal do meu time, eu tento fazer isso. Falo, gente, olha onde eu cheguei. Acho que valeu super a pena de ser resiliente, tomar umas na cabeça, sabe? De receber uns nãos, das pessoas desencorajarem, de questionar o que você tá falando, mas valeu a pena. Vamos seguir em frente, Janine, sabe? Sim. Que outros vieses a gente tem, conscientes ou inconscientes, na questão de gênero? Então, eu acho que esse exemplo que você deu é super importante, né? Eu acho que essa questão da gente, às vezes, achar que já enxergar ali diferente, né? Eu posso só, antes de responder eu queria só comentar um pouco dessa questão da competição. Eu acho que ainda existe muita competição entre as mulheres. Super muito concordo. Mais que entre os homens. Não, assim, por exemplo, eu penso em relação à minha carreira, por exemplo, eu já tive muito apoio de homens e de mulheres. E eu acho que, como a Carla falou, para mim, assim, a gente precisa trazer cada vez mais mulheres, e eu acho que a gente tem que ser cada vez mais ativo
cada vez mais ativas nesse sentido, né? Então, por exemplo, você tem um conhecimento, poxa, traz outra mulher, compartilha o seu conhecimento com ela. Se tem um trabalho que você sabe que tal mulher conhece bem, poxa, compartilha com ela, chama ela para participar. Poxa, sei que a Carla é muito boa na área tal. Poxa, deixa eu chamar, né? Vamos dar mais oportunidade para outras mulheres, né? Fofoca. Poxa, aconteceu alguma coisa. Você tá vendo que uma mulher tá envolvida, estão falando de... Cabe a nós parar essa... Gente, não vamos Cortar, falar né? disso. Por quê? A gente sabe que pela sociedade hoje, poxa, é muito mais fácil sair um boato sobre uma mulher do que, né? Poxa, tal mulher, sei lá, ficou com um cara. Não, já começam a falar super mal dela, tal. Sim. Poxa, vamos parar Julgada, com isso, né? Uhum. Então, acho que... Eu penso que a gente tem que ter um papel, assim... A gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Sim. O viés inconsciente que eu ia comentar, eu acho que que você perguntou, né, Lali, eu acho que ele se manifesta de diversas maneiras. Então, por exemplo, às vezes você vai ver na seleção. Poxa, você fala, eu preciso contratar, um diretor precisa contratar outra pessoa. Aí ele vira e fala assim, não, mas eu já tenho o candidato, já, é o profissional tal, né? E aí você fala, não, mas calma, vamos talvez trazer, vamos fazer um processo, não precisa ser tem muitas empresas que estão fazendo a vaga afirmativa, isso é muito legal, de repente virar, não, essa vaga é para uma mulher. Mas às vezes você não quer fazer isso, mas você pode combinar de falar assim, vamos fazer o seguinte, então vamos pelo menos ter uma mulher como finalista. E você vai avaliar, até porque a gente sabe quantas mulheres também são muito bem preparadas. Então, acho que é um tipo de viés inconsciente que existe, né? Sim. Mesmo quando a gente estava falando da questão das interrupções, isso também acontece, né? Então, existe inúmeros vieses inconscientes, e é isso que a gente tem que trabalhar. Se eu puder dar uma sugestão, acho que sim, todas as empresas deveriam ter treinamentos relacionados a essa parte de vieses inconscientes, para que tenha cada vez mais aliados, enfim, nesse sentido. Sim. Ô, Laline, ainda com relação a isso da competição, eu percebo que a minha geração ainda tem muita competição entre as mulheres, mas eu, pessoalmente, eu tento me inspirar em mulheres mais experientes, mais velhas do que eu. Sabe? Às vezes entra uma pessoa, sei lá, da sua idade, aí talvez seja mais difícil de você necessariamente se inspirar pela carreira da pessoa, alguma coisa assim, mas é fazer isso que a Janine falou. Ajudar. Eu entrei depois, ou vice-versa, né? Se ajudar, ensina. Crescer junto, Crescer né? junto. Tá numa reunião, fala, fulana que me ensinou isso aqui. É. Sabe? Tipo, o meu gestor até fala assim, é mais do que você chamar pra festa, é você chamar pra dançar. Então, você colocar a pessoa no meio mesmo e mostrar ela, sabe? Foi ela que fez, ela que me ensinou, esse gráfico, sei lá, esse dado, ela que trouxe, foi ela que fez, olha que trabalho legal que ela fez. E eu, particularmente, me inspirar. No dia da palestra lá, de novo a palestra. Você vê uma pessoa, engenheira química também, trabalhou tantos anos numa fornecedora de equipamentos, tem MBA de tal, você fica pensando, nossa, eu vou conversar com ela, porque eu quero ter uma carreira parecida, sabe? Coisas assim, eu acho que a gente tem que se inspirar em mulheres, tanto que quando a Laline chamou, eu falei, nossa, Laline, as mulheres são muito mais experientes do que eu. A Laline é super um exemplo disso, viu? Olha, uma vez eu organizei um evento, depois ela foi na LinkedIn, fez um post falando, agradecendo pra mim, sabe? E dando exposição. Poxa, isso é muito legal ela fazer isso, entendeu? Exato, porque é um o super sucesso do outro exemplo, é um super exemplo. O sucesso do outro não vai anular o seu. Exatamente. É o contrário, né? A gente sempre vai somar, né? Exato. A gente realmente tem espaço para todo mundo, e todo mundo no final está procurando crescer da mesma maneira, prosperar, ser uma boa pessoa, e falta encontrar o caminho melhor para a gente fazer. A gente está caminhando para os minutinhos finais. Infelizmente, mais uma vez eu vou agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês. A agenda é sempre um problema, a gente trabalha demais, a gente corre demais para lá e para cá. Tem a casa, tem as plantas, tem os filhos, além do nosso vida dia a pessoal. dia. Eu gostei bastante da nossa conversa, gente. Obrigada. Vou dar cada uma aí uma palavrinha. Como é que a gente melhora a nossa realidade e muda e seguimos? Começando por mim. Pode ser. Eu acho que, bem pegando o último tópico, né? A gente tem que se unir.
né? E não se calar, assim. Eu acho que juntas, a gente puxando, por exemplo, que eu falei de ser líder. Se você é líder e você tem a oportunidade de trazer mulheres pro seu time, quando tiver a oportunidade de trazer mais pessoas, claro. Ou de colocar as pessoas no jogo mesmo, chamar pra dançar, não só levar pra festa. Se impor nas reuniões, abre a câmera, faça o seu network. Você fez um bom trabalho, vai lá, apresenta. Não tem problema se ele reclamar do seu trabalho, sabe? Porque a gente vai criando casca também. Eu acho que é um pouco de experiência de vida também. Não só por ser mulher, mas eu acho que o tempo tem que ter um pouco de paciência também. Pelo menos no meu caso, assim, é um trabalho de resiliência mesmo, de paciência. Um dia após dia. Mas eu acho que a gente não pode parar de lutar, porque eu acho que assim, cada vez mais a gente vai ocupar cadeiras mais altas no mercado, assim, então a gente vê a última vice-presidente da Ecolab, que é a empresa que eu trabalho hoje, era uma mulher, né, então você tem que se inspirar em mulheres que ocuparam cadeiras e com certeza elas se uniram, elas se inspiraram em outras mulheres que também ocuparam cadeiras altas, né, em cargos de alta liderança, enfim, cargos técnicos também, que não necessariamente alta liderança, mas, né, um viés mais técnico, e não desistir. Eu acho que não dá pra desistir. O exemplo que eu falo das pessoas que eu conheço, né? Se formou, cara, você fez 5 anos de engenharia, você lutou pra entrar na universidade, você se formou, e você tem medo de seguir com a sua profissão, porque você é mulher, sabe? Eu acho que é isso, acho que é união e não desistir. Acho que é resiliência a palavra, talvez. Eu ia falar disso, resiliência. Eu acho que a gente se apoiar e ver que de repente numa reunião, uma mulher não foi bem na reunião, às vezes acontece, porque tem homens também que não vão bem na reunião. Sim. Dar aquela ligadinha e falar, olha, eu tava lá, senti isso, percebi isso. Vamos tá tudo bem? Tá tudo bem, vamos pra próxima. Sim. Né? Eu acho que a gente se apoiar. Sim. Difícil depois falar depois delas, né? Vou falar aqui, super ótimas falas. Na verdade, eu acho que assim, a gente entender que é realmente um papel de todos, né? Então, no começo você comentou de incluir os homens nisso, acho que a gente tem que chamar todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo. E a gente não esquecer da nossa própria responsabilidade mesmo, né? Até eu trouxe uma cola aqui depois que tive filhos, minha memória ficou terrível, né? E aí até ia comentar que a gente fez uma pesquisa na KPMG e um dos índices que veio como maior desafio, por exemplo, para a mulher na carreira, é conciliar todas as atividades. Então, como a gente estava falando, né? Então, a mulher arruma 1000 coisas, seja com filhos, maternidade, ou cuidar dos pais, ou as outras obrigações. Acho que é a gente atuar como rede de apoio, né? Acho que isso é muito importante. E o último ponto que eu colocaria é a gente também atuar como protagonistas da nossa carreira. Eu acho que eu sempre penso que a gente não pode adotar uma postura de vitimismo, sabe? Eu acho que a gente se conhecer, a gente correr atrás, saber que não vai ser fácil, se colocar, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade aí, uma autorresponsabilidade muito grande também. Queria agradecer a oportunidade também, porque assim, toda vez, eu acho que a gente sempre tem o que aprender, sempre. Sim. Mas quando eu estou falando de inclusão, diversidade, equidade, eu sinto que eu aprendo mais ainda. Então, para mim, foi muito gostoso estar aqui. Obrigada, viu? Para mim Obrigada. Vou me apropriar aqui do que vocês falaram um pouco para a gente fechar. Na Voit, a gente também está com essas metas de inclusão de mulheres. Uma iniciativa que eu acho que vai ajudar bastante é ter uma mulher no processo, na reta final de um processo de seleção, e aí quando a alta liderança está envolvida, as coisas andam. Mas, sem dúvida, apoiar-nos umas às outras, respeitar as pessoas e trazer os homens para essa discussão também. Realmente está todo mundo em busca de um resultado melhor. Obrigada por ter acompanhado o nosso episódio de hoje. Dúvidas, sugestões, podem usar nosso novo endereço de e-mail, melhorcompapel, tudo junto, melhorcompapel, @voit.com. A gente vai escrever aqui para ficar mais fácil. Até a próxima!